Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula sobre divisão celular, agora a gente vai entrar no processo de divisão propriamente dito. Vamos falar um pouquinho sobre ciclo celular, né? O ciclo celular é o período, vamos dizer assim, basicamente de vida da célula, né? O período de origem, né, da célula até o início da divisão celular. Esse ciclo celular ele vai ser dividido em duas etapas principais, que é o processo de intérfase e a divisão celular propriamente dita, né? Que no nosso caso nós vamos falar sobre mitose. Então, o ciclo celular ele vai ser composto por basicamente essa fase aqui. Essas três etapas aqui, G1, S, G2, eles vão compor a primeira etapa da divisão celular, que é a etapa chamada de intérfase. Vai ser o período em que a célula ela não vai estar se dividindo. Então, uma célula, quando ela está em intérfase, ela não está se dividindo. Porém, nós não podemos dizer que essa célula ela esteja parada, né? Porque na intérfase que a célula está se preparando para se dividir. Então, eu tenho uma intérfase que vai ser dividido em G1, S, G2 e depois eu tenho a mitose, que vai ser o processo de divisão propriamente dito, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre intérfase. Então, vamos lá. Olha só, a gente tem aqui o nosso mapazinho mental. Então, vamos lá. Primeiro, o que é a intérfase? Como eu já falei, a intérfase vai ser aquele período, aquela fase do ciclo em que a célula ela não está se dividindo, né? Inclusive, a gente costuma dizer que a célula ela tem o núcleo interfásico, que vai ser aquele período em que o núcleo tem todos aqueles elementos que a gente já viu nas outras aulas, que eles só vão estar presentes quando a célula ela realmente não estiver em divisão, que é quando ela estiver no seu período de intérfase. Então, a célula que está em intérfase, ela está parada, ela está em repouso? Não, né? Mesmo a célula ainda não estando no processo de divisão, ela continua tendo uma atividade metabólica intensa e nós não podemos dizer que essa célula ela está em repouso, porque ela não está parada. O processo de intérfase, né, o período de intérfase, como a gente já viu lá no ciclo, ele vai ser dividido nessas três fases. Fase G1, fase S e fase G2. O que significa esse G? G, ele vem de uma palavra inglesa chamada gap, que significa intervalo. Então, vai ser o primeiro intervalo antes da divisão celular. Cada fase, cada um desses períodos, ele vai ser marcado por um acontecimento na célula. Então, vamos aqui analisar de um por um. Então, na fase G1, vai ser o nosso primeiro intervalo, eu tenho a célula em atividade metabólica intensa, produzindo moléculas orgânicas. Dentre essas moléculas, nós temos a produção de proteínas e também de RNA. É nessa fase também que a célula ela aumenta de tamanho, né? Ela vai sofrer um crescimento. E eu tenho aqui o início da duplicação do centrosomo. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que na intérfase, o material genético ele ainda vai estar em forma de cromatina. Então, na intérfase, eu ainda não tenho a formação dos cromossomos, né? A gente lembra que o cromossomo é a cromatina, só que essa cromatina condensada. Então, como assim? Se eu pensar num tubozinho de linha, aquele tubinho de linha pequenininho, ele todo desenrolado, né, todo bagunçado, é a cromatina. Ele no tubo, né, formando aquele tubozinho bem bonitinho, bem enroladinho, é o cromossomo. E o que é que diferencia, né? Por que tem uma fase de cromatina e uma fase de cromossomo? O material genético ele vai estar na forma de cromatina quando a célula estiver na intérfase.
E ele vai ter a forma de cromossomo quando a célula estiver se dividindo, certo? Então, quando a célula está na intérfase, a cromatina está toda desenrolada, o material genético está todo disperso. Quando a célula entra, né, inicia o processo de divisão celular, a cromatina ela se condensa formando o cromossomo. Continuando, né? Então, depois da fase G1, eu tenho a fase S. O que é essa fase S? S vem de quê? S vem de síntese. Aqui na fase S, eu vou ter a duplicação do material genético. Lembram lá da outra aula, quando eu disse assim, uma célula com 46 cromossomos, ela se divide e forma duas células também com 46 cromossomos. Precisa existir uma mágica, né? Precisa existir um truquezinho. E o truque é exatamente essa duplicação do material genético. Esses 46 cromossomos, cada um deles vai criar uma cópia dele mesmo, certo? Então, cada um criando uma cópia, no final eu vou acabar tendo uma célula com 92 cromossomos, certo? É claro que não são 92 cromossomos diferentes. Na verdade, são 46 cromossomos que estão duplicados. Acontece a formação das cromátides irmãs. Por quê? Porque cada um desses cromossomos, ele cria uma cópia idêntica dele mesmo. Mas o que ele faz? Ele fica grudado a essa cópia até o final da divisão. É basicamente isso aqui que vai acontecer, ó. Eu tenho aqui um cromossomo simples e ele vai se duplicar. Ele vai criar uma cópia dele mesmo, mas ele vai ficar preso a essa cópia por esse estrangulamentozinho aqui que a gente chama de centrômero. Então, cada um desses braços aqui eu vou chamar de cromátide. E como eles estão unidos, a gente chama de cromátides irmãs. Ainda na fase S, eu vou ter também a duplicação dos centríolos, certo? E a produção também de proteínas chamadas histonas. Depois da fase S, eu vou ter o último intervalo, que é a fase G2, né? Aqui na fase G2, eu tenho mais produção de moléculas, mais moléculas orgânicas são produzidas. Depois eu tenho a continuação da duplicação dos centríolos, começa na fase S e termina aqui na fase G2. E depois eu tenho um ponto de checagem. O que é esse ponto de checagem? Na fase G2, esses cromossomos que foram duplicados aqui, eles vão passar por uma checagem, né? A célula vai observar se não existe nenhum erro, né? Porque se existir um erro, aquela célula ela não vai entrar para o processo de divisão celular. Então, o ponto de checagem é exatamente para verificar, né? Fazer uma verificação para ver se está tudo ok, ver se está tudo legal. Ok, pessoal? Beijo, até a próxima aula.